Eu tenho percebido nessa caminhada enquanto acadêmico de medicina que na faculdade de medicina a gente tem contato com uma certa realidade, que é uma realidade do corpo, certo? Na filosofia, na teologia, na prática da religião, a gente tem contato com a realidade do espírito, a gente tem contato com a realidade da alma. Mas na medicina a gente tem contato única e exclusivamente com a realidade do corpo, porque esse é o objeto da medicina. É tratar a doença, é remover aquelas mazelas do corpo para que o paciente melhore, para que o paciente tenha mais uma vida melhor, tenha menos sofrimento, tenha mais esperança e assim por diante. Só que nesse processo, se a gente se esquece, nós que temos religião, a gente não se esquece disso. Mas o pessoal que não tem acaba caindo numa certa mentalidade, acaba caindo numa certa visão de mundo, que é uma visão de mundo amputada, materialista, que se esquece de uma dimensão do homem, que é a dimensão espiritual, que é a dimensão da alma do homem. Então, nessa palestra eu quero falar sobre um olhar para a alma humana, eu queria trazer essa dupla dimensão, tanto a realidade da medicina como a realidade da fé, ou a realidade do corpo, da medicina enquanto ciência que busca tratar as condições do corpo, e a realidade da fé, que tem como objeto a alma humana. E essa alma humana em consonância com a vontade de Deus, que é o espírito. A alma, quando ela está de acordo com os desígnios da vontade de Deus, a gente chama de espírito. Então, antes da gente começar essa reflexão, eu queria fazer uma pergunta. Por que a gente chama isso daqui de mesa e isso aqui também de mesa? Como que a gente consegue chamar isso aqui de mesa e aquilo ali de mesa e isso daqui de mesa? Percebe? Vamos mais simples. Por quê? Elas são diferentes materialmente. Se a gente parar para perceber, elas são diferentes do ponto de vista material. Uma tem um certo formato, tem um material, outra tem metal, aquela ali não tem metal. Elas são diferentes do ponto de vista material. Se a gente pega duas canetas, uma Bic e uma caneta Parker, por exemplo, elas são diferentes do ponto de vista material. A materialidade delas é diferente. Por que nós chamamos as duas coisas de caneta? De forma mais simples, antes da gente entrar na filosofia, porque a materialidade não define o ser das coisas. A matéria, ela não define a essência daquilo que é. A essência daquilo que são as coisas. E aprofundando um pouco nesse exercício, a gente sabe, e a gente sabe disso pela filosofia, pela razão, claro. A gente sabe disso por revelação oral e escrita, claro. Mas a gente também sabe pela própria medicina que passados cerca de 10 anos, todas as nossas moléculas e todos os nossos átomos, eles já não são mais os mesmos. A cada cerca de 10 anos, toda a nossa constituição material, ela já se transformou completamente. Toda a nossa dimensão da materialidade, do corpo, da carne, ela já é outra, totalmente diferente. Isso leva a gente a uma conclusão necessária. Se a cada certo período de tempo, e claro que isso vai depender do metabolismo, da idade, do peso, da altura, etc., do sexo, mas se, passados certo período de tempo, toda a materialidade do homem e da mulher, toda a materialidade do homem e da mulher já é outra, completamente diferente, e, no entanto, eu continuo sendo eu mesmo, a despeito das sucessivas transformações materiais, é porque existe algo em mim que não é dado pela matéria, necessariamente. Se a cada certo período de tempo, toda a minha constituição material é outra, e eu continuo sendo eu mesmo, deve necessariamente existir algo em mim que subsiste e que não é material. Necessariamente. Isso é o que nós chamamos de alma, que é esse princípio vital que há no homem, que há na mulher. Essa alma que ela não é somente uma alma vegetativa ou uma alma sensitiva, uma alma que responde a estímulos ou uma alma que age sobre si mesmo com finalidade de crescer e se desenvolver. Mas não, é uma alma que intelige as coisas, é uma alma que racionaliza, é uma alma que pensa, é uma alma, sobretudo, que ama. O homem, ele é o ser que ama. O homem, a mulher, eles são aqueles que amam, são aqueles capazes de amar, porque eles têm uma alma que é a imagem e semelhança de Deus.